Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro videão do dia, como sempre, recheado de informações. Antes de entrar nas notícias, ó, dedão no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo aí no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E olha, você que se amarra em aposta esportiva, ó, Bet7k, meu parceiro, primeiro depósito, eles dobram o valor, limite de R$ 1.200 de bônus você pode ganhar no primeiro depósito, indicando um amigo ganha R$ 20 para poder apostar. E claro, você agora tem um cash out, você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem, e aí você já garante aquela sua graninha. Se você estiver perdendo a aposta, você perde menos. Se estiver ganhando, você ganha menos, mas também garante uma grana. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. O Vasco venceu ontem, se manteve vivo dentro do campeonato. Rodada que foi muito... Só foi positiva porque o Vasco ganhou. Foi uma rodada ao qual o Sampaio Corrêa ficou mais longe, foi para o pelotão ali da equipe do Criciúma, ficaram com 6 pontos. O Londrina, a meu ver, saiu da briga, o Vasco abriu 8 pontos. A gente teve uma rodada ao qual, pensando na parte de cima da tabela, o Grêmio empatou e, inclusive, numa combinação de resultados, o Vasco pode terminar a próxima rodada na segunda colocação, já que Grêmio e Bahia se enfrentam. Se o jogo acabar empatado, em caso de vitória, o Vasco vira o vice-líder do campeonato, e em caso de vitória contra o Sport, no mínimo ele garante a terceira colocação, já que Bahia e Grêmio se enfrentam e um vai tirar ponto do outro, e o Vasco hoje tem 1 ponto a menos do que o Bahia e 2 pontos a menos do que a equipe do Grêmio. Beleza? Então a situação tá toda muito embolada. O Vasco é literalmente o elo entre o segundo e o terceiro colocado e o quinto e o sexto colocado. Agora, inclusive, enquanto eu gravo, são 4h08 da tarde. A bola tá rolando entre Sport e Cruzeiro. Fundamental pra gente aí uma vitória do Cruzeiro, no pior dos cenários um empate, porque a gente consegue abrir uma gordura do Sport e ficar mais tranquilo pro jogo de domingo, até porque em caso de vitória do Sport contra o Cruzeiro hoje, em caso de vitória do Sport contra a gente encerra a rodada que vem empatado em número de pontos e vamos ter que brigar no saldo de gol. Hoje o saldo do Vasco é 11, do Sport é 1, se o Sport ganha de 2-0 ele vai para um saldo 3, a gente fica no saldo 11, 8 gols de saldo, mas a cada gol do Sport contra o Vasco é um gol a mais para eles de saldo e um gol a menos, ou seja, em tese, num 4-0 aí, o Sport assumiria a quarta colocação e vencendo o Cruzeiro por um 2-0. Ou um 3-0 no Cruzeiro hoje, um 3-0 na gente. Então a gente tá muito na dependência desse jogo de tarde agora e da gente também não perder para o Sport na próxima rodada. Rodada que vem que é decisiva também, porque o hoje quinto colocado, enquanto a bola tá rolando ainda entre Sport e Cruzeiro, é o Ituano, e o Ituano pega o Criciúma. Dependendo do resultado dessa partida, com a combinação do nosso, a gente pode matar também já nessa rodada que vai entrar a equipe, por exemplo, do Criciúma, que é o nosso próximo adversário. Então a situação ainda está muito apertada dentro do campeonato. Dito isso, gostaria de falar de base e ressaltar duas situações. Primeiro, levantamento feito pela rapaziada do Estúdio Vasco. 34 dos 55 pontos que o Vasco tem no campeonato vieram de participações diretas dos nossos crias da base do Vasco. O jogador que mais deu pontos para o Vasco no campeonato da base foi o Andrei Santos, ele tem 7 gols e 2 pênaltis sofridos. O Figueiredo tem 4 gols marcados e 3 assistências no campeonato. O Egnaldo tem 3 gols. O Marlon Gomes tem 2 gols e 2 assistências. E o Gabriel Peck tem 1 gol e 1 assistência. Somada a participação dessa molecada aí no campeonato, eles trouxeram para o Vasco 34 pontos. Muito mais da metade do que 50%. Outros 2 jogadores que forçam muito a pontuação do Vasco é o Nenê e também o Raniel. Então mostra como a base do Vasco tem sido decisiva e importante nessa temporada. Beleza? Falando aí de base,
de identificação, de ajudar. O Pedrinho recebeu um convite do Vasco, teve ontem na Vasco TV e se emocionou. Pedrinho, que é bem chorão, manteiga derretida, se declarou ao Vasco: meu primeiro amigo, cheguei em São Janu com 6 anos de idade, saí com 24. Uma vida dentro desse clube. Cheguei bem cedo e hoje tive a oportunidade de andar por todos os cantinhos. Que saudade! Como queria voltar no tempo. Tantas lembranças. Passa rápido mesmo. Sou completamente apaixonado pela minha torcida. Obrigado por tudo. Vocês são eternos em meu coração. E agora vamos virar a chavinha porque temos assuntos importantíssimos para discutir com vocês nesse vídeo e vamos para a entrevista coletiva do técnico Jorginho. Eu gostaria de dividir com vocês o seguinte: ele vai falar da importância dessa vitória ontem em São Januário, também como foi fundamental o apoio da torcida que lá esteve e também como ele vai lidar com a questão do caminhão de jogador pendurado que o Vasco ainda tem para a próxima partida e para os desfalques do Bruno Tubarão e também do Léo Matos. Será que ele improvisa o Figueiredo na lateral? Vai trazer o Matheus Cunha para jogar de titular, que nem no banco ele vem colocando? Marlon Gomes vai jogar pelo aquele lado? Temos um probleminha na lateral. Então, com vocês, o Jorginho vai falar já dessa preocupação para o jogo do Sport, sem Tubarão e sem Léo Matos. Lembrando que também nesse jogo teremos o retorno do atacante Alex Teixeira. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Tenho certeza que hoje a nossa torcida jogou junto o tempo todo. Então, a família vascaína está feliz, a torcida está feliz eu acho que a atuação dos nossos jogadores durante todo o tempo, né, primeiro tempo, segundo tempo, a superação que nós tivemos, a supremacia também no jogo, né? A gente teve no primeiro tempo mais de 63% de posse de bola, sem tomar nenhum susto, sem tomar gol, isso foi fundamental. Então, agradecer muito ao torcedor por jogar junto. Eu falei isso no jogo passado, falei no jogo retrasado, o quanto é importante nós estarmos juntos, estarmos unidos, e a torcida naturalmente fez o papel dela como tem feito, e a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo. Claro que está muito cedo, a gente já teve algumas trocas para esse jogo. Por exemplo, a volta do Marlon foi fundamental, um jogador importantíssimo para a gente, já iniciando o jogo, o Figueiredo também iniciando o jogo. Ressaltar, na realidade, a importância que tem da base do Vasco, que foi decisiva hoje, com 2 gols da base, né? E também ressaltar a situação do Léo, né? Eu fico muito feliz dos laterais terem subido de produção, até mesmo a questão há 2, 3 semanas atrás, o Edmar estava sendo vaiado, o Edmar jogou desde o primeiro tempo no sacrifício, ele jogou com uma dor no posterior da coxa. Então, o quanto tem sido importante essa mistura da juventude com a experiência de um Léo, de um Nenê, do Anderson, do Edmar, e a juventude, né, com qualidade, e a gente tem chegado a esse momento. Então, é claro que a gente não gostaria de perder nenhum jogador, perdemos o Léo, a gente está com vários jogadores pendurados, aproximadamente 8 jogadores que a gente poderia ter perdido, mas nós temos um elenco que tem aproximadamente uns 32 para 33 jogadores, além daqueles que estão machucados. Então, a gente tem elenco para substituir, nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão, mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa. Bom, galera, para finalizar, outro tema também de muita importância: como conter a euforia da torcida e do próprio grupo após essas 2 vitórias. Uma vitória emblemática na Bacia das Almas, uma virada que não acontecia há mais de uma temporada. E um 3-0 já no jogo seguinte dentro de São Januário. Jogo dificílimo agora teremos contra o Sport no domingo. Sport jogando as suas últimas fichas talvez no campeonato, ou a grande ficha, dependendo caso eles consigam uma vitória hoje. Como manter o emocional da galera no lugar e também não deixar entrar naquele clima de euforia
e de oba-oba. E também, ele vai ter o retorno do Alex Teixeira. Ele pretende dar a oportunidade ao Alex Teixeira ser titular na equipe? Então, assim, a gente tem uma semana toda para pensar, e vamos pensar com carinho sobre isso. O mais importante é que a equipe que entrou hoje, com esses 3 jogadores de frente, jovens e com muita capacidade, velocidade, realmente deu um padrão maravilhoso para a equipe. Isso aí é algo que a gente vai estar analisando no decorrer da semana, mas não tenha dúvida, a primeira pergunta foi excelente, porque a gente tem que conter realmente a euforia, porque não conquistamos absolutamente nada. A gente está a 4 pontos do Ituano, a gente está a 6 pontos hoje do Sport, mas ainda tem o jogo amanhã deles, então é muito importante a gente estar muito concentrado, focado. A gente retorna os treinamentos na segunda-feira, a gente vai dar mais um dia de folga no domingo e vamos ter a semana toda para pensar sobre isso. Então é isso, falamos para eles que a gente não conquistou nada, a gente está no caminho, cada vez que passa a gente se aproxima mais ainda do nosso acesso, mas ainda não conquistamos. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da noite eu chego com mais informações. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta a voz, tamo junto. Valeu, fui!